Especial Rádio Justiça. Os principais temas da justiça brasileira. As penitenciárias surgiram como forma de punição pela prática de crimes e prevenção à prática de novos ilícitos. No Brasil, após a entrada em vigor da Lei nº 7.210 de 1984, lei que rege a execução penal, a pena passou a possuir, além da finalidade de punição e prevenção, principalmente a de ressocialização do condenado e de proporcionar a este um retorno ao convívio da sociedade. Um dos principais pontos a serem analisados, além da precariedade do sistema prisional, é o investimento na qualificação profissional dos reeducandos, para que, com a progressão dos regimes, possam ser reinseridos gradativamente à sociedade por meio do mercado de trabalho, como forma de evitar a reincidência criminal e, consequentemente, gerar o desafogamento das penitenciárias. Busca-se, portanto, por meio do trabalho, a análise dos projetos atuantes na busca pela reinserção dos reeducandos e egressos à sociedade. Além disso, discute-se também a aceitação dos egressos pelas empresas privadas que podem contribuir com tais projetos para que a própria sociedade seja parte na busca pela diminuição da criminalidade, somando forças junto com o poder público. Nesse sentido, surge o Instituto Liberty, parceiro do programa Começar de Novo do Conselho Nacional de Justiça, que utiliza a inclusão produtiva de detentos e ex-detentos como estratégia de prevenção da reincidência criminal. Quem explica o objetivo dos trabalhos desenvolvidos no Instituto Liberty é o presidente da entidade, Marcos Silveira. O Instituto Liberty é uma ONG, que ela tem o objetivo de diminuir a violência e a criminalidade através do oferecimento da oportunidade de trabalho para aquelas pessoas que, com certeza, eles erraram, cometeram um crime, foram presas, condenadas pela justiça, ficaram no presídio pelo tempo determinado pela lei, e chega um momento que esse próprio judiciário que o colocou lá diz para ele que ele já pagou pelo seu crime. Então ele sai do presídio e, ao sair do presídio, infelizmente, eles são rejeitados por conta do antecedente criminal. E eu sempre imagino assim que a pessoa entra no presídio, ele já tinha problema. Quando ele sai, ele tem mais problemas. Então isso aí torna-se muito difícil dele ser reinserido na sociedade. Então o Instituto Liberty, em parceria com o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, através do programa Começar de Novo, estamos nessa luta para que realmente haja essa oportunidade para que essas pessoas possam, então, mudar de vida. A própria Constituição diz que o trabalho dignifica o homem, E fala-se aí popularmente que mente vazia é a oficina do diabo, E com certeza a gente verifica que isso é verdade, A pessoa está trabalhando, Ele não tem a mente vazia e, na verdade, ele precisa do recurso financeiro, para poder pagar o seu aluguel, pagar a luz, pagar a água, a alimentação, Então, é necessário dinheiro. E o trabalho, então, torna-se fundamental, para que essas pessoas possam reinserir-se, na sociedade que no passado eles faziam parte. E isso é algo que a população, de modo geral, se esquece, É que essas pessoas que estão presas, no mínimo, no passado, eles fizeram parte da sociedade, Então, eu digo assim que parte da sociedade está presa, Então, e a gente não pode se esquecer também de que quem gera, cidadãos para a sociedade não é o Estado, Então, assim, é a família, Então, as famílias desestruturadas geram, então, cidadãos desestruturados que, infelizmente, cometem crimes e vão para os presídios. E a função, do Estado e de toda a sociedade é de fazer, com que essas pessoas, retornem ao convívio social, dando, então, assim, uma oportunidade para eles. Apoiando a medida, o Procurador Federal do Ministério Público Federal em Campinas, São Paulo, Áureo Marcos Maquiama Lopes, fala sobre a importância desta iniciativa para a recuperação de egressos do sistema prisional. Sim, quero dizer que isso é muito importante, por dois pontos, pelo menos dois pontos fundamentais. Um é a dignidade da pessoa, que não importa se ela está presa, ou não, Isso deve ser assegurado pelo Estado.
E um outro que muitas vezes ele é esquecido, essa é uma questão também de segurança pública, né? Essas pessoas, quando elas passam por essa situação, e qualquer pessoa, né, isso é uma possibilidade, ela precisa voltar, ela passa um tempo cumprindo uma pena e ela volta para a sociedade depois. Que ela volte para a sociedade com condições, né, de viver uma vida dentro da legalidade é fundamental, né, para que ela tenha condições e diminua as chances, né, de que essa pessoa volte, né, a cometer um crime e a prejudicar, causar danos para os outros. Então, ela é uma medida, além de dignidade da pessoa, é uma medida de segurança pública. Com base nesses conceitos, é importante lembrar que o trabalho exige uma devida prestação das atividades e um local apropriado para tal. Na próxima matéria da série, nós vamos repercutir a parceria da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, na disponibilização de vagas de trabalho para egressos do sistema prisional. Rádio Justiça, de Brasília, Pedro Scartesini. Especial Rádio Justiça. Os principais temas da justiça brasileira. Atualmente, a doutrina jurídica dominante concebe o trabalho do presidiário como uma forma de ressocialização, a qual somente pode ocorrer na medida em que forem concedidos ao preso trabalhador direitos semelhantes àqueles conferidos aos demais trabalhadores. Caso contrário, haveria uma barreira à plena reinserção social do recluso, até mesmo porque a sociedade lhe estaria negando direitos que são conferidos a todos os outros integrantes da mesma. Empregando esforços nessa luta, o presidente do Instituto Liberty, Marcos Silveira, fala do trabalho desenvolvido pela entidade para a conscientização do empresariado acerca do propósito da ressocialização. Ele também fala de um projeto de lei da cidade de Campinas que pretende reservar vagas de trabalho para egressos do sistema prisional. A gente procura trabalhar, assim, de modo geral, com tudo, né? Com todas as ferramentas necessárias, né? Então, buscando apoio da sociedade, de empresários, buscando apoio aí do Estado, né? Conforme eu tenho dito, assim, a gente tem tido bastante apoio do Conselho Nacional de Justiça, que tem nos dado bastante criminalidade. No início da criação do Instituto Liberty aqui em Campinas, a gente via que as portas, né, eram muito mais fechadas, né? Mas depois, com essa parceria com o CNJ, né, o maior órgão do judiciário no Brasil, nós temos verificado que as pessoas estão, né, mais tranquilas, a gente consegue fazer mais reuniões com a sociedade em geral. Nós temos tido parceria, por exemplo, com a Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que tem o Senai e o SESI, né? São parceiros nossos no sentido de qualificação profissional. Inclusive, nós estamos fazendo aí nessa parceria alguns cursos dentro da Penitenciária Feminina de Campinas, e a gente pretende fazer não somente dentro do presídio, mas também fora, né, para o egresso e seus familiares. Temos tido também buscado apoio e temos conseguido o apoio do Ministério Público Federal aqui de Campinas. Então, temos feito, assim, esforços em conjunto. Ele criou aqui no Ministério Público Federal um grupo, né, de trabalho interdisciplinar, né, com várias faculdades, com a sociedade civil, com a Defensoria Pública do Estado, Defensoria Pública da União. Vamos estar conosco também, além do Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, né? Então, no sentido, assim, de abrir portas, e nós temos visto que nós temos conseguido, né? Com essa lei agora, que nós pretendemos que ela seja né, colocada em prática, né? Aqui na cidade de Campinas, eu acho que vai ser algo bastante importante, porque 8% das vagas serão, então, encaminhadas para egresso do sistema prisional, né? Todas aquelas empresas terceirizadas pela Prefeitura de Campinas, vão ter que disponibilizar essas vagas. Então, nós cremos que, a partir dessa aprovação dessa lei, nós teremos um caminho bastante grande, aberto, né? E eu creio que, com isso, o preconceito também deverá diminuir, ok? Segundo o egresso do Sistema Prisional de São Paulo, Daniel Coutrin Martins, o Projeto Liberty proporcionou esperança em um momento difícil de reinserção social. Para mim, hoje, já estou praticamente
7 anos na rua, né? E já começo já dizendo, porque errar, todo mundo tem o direito de errar uma vez na vida. E eu fui um desses errantes aí. E paguei pelo meu erro, né? Paguei pelo meu erro e estou pagando. Pelo o convívio dentro da prisão foi complexo, né? Mas em relação sonhos, tudo que quando a gente erra, por um exemplo, eu errei, parei dentro de um sistema prisional, lá dentro, encarcerado. Tive a oportunidade de conhecer o outro lado da vida, o outro lado triste de uma situação, de um mundo que, na realidade, que não tem futuro nenhum, né? Isso é óbvio, todo mundo sabe disso. E dentro da prisão eu fiz uns sonhos. Quando eu saísse, arrumasse um serviço, sustentasse, montasse uma família, e daí então estivesse vivendo uma vida digna, né, na sociedade, e com sonhos e objetivos que Deus sabe de todas as coisas que eu estou lutando para conseguir, né? Agora, em partes, como é que está sendo a minha vida depois que eu saí de dentro da prisão, é uma coisa que até me emociona, porque é muito difícil, porque muitas pessoas falam que não tem preconceitos, né? Mas as portas, graças a Deus, pelo projeto Liberty, né, do pastor Marcos, eu consegui ingressar num trabalho ao sair da unidade prisional. Uma parceria para incentivar a contratação de egressos do sistema prisional foi estabelecida com a Federação das Indústrias de São Paulo. O diretor da Fiesp, Edson Rezende, fala sobre como a entidade enxerga essa questão. Nós, como empresários e representantes da Federação das Indústrias de São Paulo, abraçamos também o Centro das Indústrias, Fiesp, o SES e o Senai. Também estamos juntos aqui com o Liberty, estamos junto com a Procuradoria, o Procurador da área federal. Nós temos o seguinte pensamento: nós somos seres humanos, atendemos uma classe muito boa, que é a classe industrial. A classe industrial produz muito dinheiro, mas tem o problema também com os que cometem algum delito. E nós gostaríamos e queremos viver em paz, e que aqueles também vivam em paz. E nosso interesse e visão é de que nós, atuando a favor da melhoria, da condição, fazendo com que a pessoa que está prisioneira, ela tenha a sua autoestima renovada, ela não vai participar mais desses delitos na sociedade, e nós estaremos preservando tanto o empresário quanto qualquer cidadão brasileiro. Então nós temos uma visão muito pura com relação a isto, temos interesse de que ele tenha também uma nova profissão. Atuamos na Fiesp, nós temos um departamento que tem convênio com o Estado, e nós agimos com os nossos professores do Senai, do SESI, dando uma qualificação para esse pessoal que tem interesse, e saem de lá com uma nova condição de poder trabalhar e atuar no mercado profissional e ter alguma coisa para o seu sustento. Essa é a nossa principal função. Para que o trabalho tenha caráter ressocializante, ele deve ser dotado de meios condizentes com essa finalidade, ou seja, capazes de valorizar o preso dentro do mínimo legalmente estabelecido e de respeitar a pessoa enquanto sujeito de direitos. A censura criminal se limita à privação da liberdade e o trabalho assume para o condenado o caráter de direito e de dever. Na próxima matéria da série, nós vamos repercutir o projeto de lei da cidade de Campinas, em São Paulo, que pretende estipular uma cota legal para o preenchimento de cargos nas empresas com pessoas que passaram pela prisão. Rádio Justiça, de Brasília, Pedro Scartesini. Especial Rádio Justiça. Os principais temas da justiça brasileira. Na maioria dos ordenamentos jurídicos do mundo, o trabalho prisional constitui um direito e um dever do condenado. No Brasil, essa posição é prevista na Constituição da República e na legislação infraconstitucional.
Infelizmente, os presídios do país não estão preparados para oferecer trabalho à comunidade carcerária dentro dos próprios estabelecimentos prisionais. Assim, o presidente do Instituto Liberty, Marcos Silveira, fala do projeto da Prefeitura de Campinas que pretende reservar vagas de trabalho efetivas para egressos do sistema prisional. Eu estive conversando com o prefeito de Campinas, Jonas Donizete, e ele, lá no gabinete dele, ele comentou comigo que o prefeito anterior tirava aqui do regime semiaberto de Campinas, né, 250 presos, né, todos os dias. E aí ele comentou com alegria, né, nessa gestão dele, ele está tirando do regime semiaberto mais de 800 homens que fazem toda a limpeza das praças e dos jardins aqui da cidade de Campinas. E ele perguntou para mim, né, Marcos, você acha esse trabalho bom? Eu disse para ele que eu achava bom, mas que poderia ser melhor. Interessante que ele me perguntou, mas como, Marcos, que eu posso fazer melhor do que nós já temos feito, né? Eu falei, prefeito, chega um momento na vida dessas pessoas que eles recebem duas notícias. Uma notícia boa é que ele ganhou o regime aberto, ele vai poder ir para casa. A notícia ruim é que agora ele está desempregado. Antes ele trabalhava para a prefeitura e agora a prefeitura não quer mais. Então ele vai ter que, infelizmente, voltar para o crime. Por quê, né? Porque quando eles ganham o regime aberto, para eles serem contratados pela prefeitura, teria que ser pela CLT, né? Então isso aí, a prefeitura não consegue fazer isso porque o salário aumenta muito, né? E eu quero até crer, né, que eu gostaria, na verdade, de crer que as empresas, né, e as prefeituras que tiram pessoas de semiaberto para trabalhar, que o interesse não esteja sendo somente a mão de obra barata, porque eles ganham, né, um valor muito pequeno. O ideal seria que o interesse seja que essas pessoas mudassem de vida, mas para isso é necessário que, após eles ganharem, né, sair do regime semiaberto, ganhar o regime aberto, que eles possam então continuar trabalhando. Foi então que eu fiz a proposta para o prefeito aqui em Campinas, para que quando eles ganhassem o regime aberto ou livramento condicional, que eles pudessem então estar trabalhando aqui, continuar trabalhando com a prefeitura através do Instituto Liberty. Nesse sentido, o procurador federal do Ministério Público Federal em São Paulo, Áureo Marcos Maquiama Lopes, fala sobre a importância da capacitação profissional dentro do sistema prisional e o papel do Estado para a execução de políticas públicas voltadas à ressocialização de presos. Bom, o que a gente observa, primeiro, que esse período no qual a pessoa está presa já deve contribuir de alguma forma. Alguma formação deve ser dada para dar condição para a pessoa voltar numa condição melhor do que a anterior, né? Porque é isso que vai dar chances daquela situação eventualmente não se repetir novamente. E aí a gente observa com clareza quem pode ter um papel fundamental nessa situação é o poder público e as empresas, né? E o mercado, né? Essas pessoas que foram presas normalmente já são pessoas que têm menos condição de competir, né, no mercado de trabalho, que a gente pode ver que está agravado, inclusive, né, por causa da crise. Então, o Estado precisa criar realmente uma política, seja nos próprios órgãos públicos, né, como já existem iniciativas para vagas, seja com incentivos, por exemplo, né, regulamentação para que as empresas também façam isso, para dar condições para essas pessoas voltarem, né, a ter uma conduta, uma convivência lícita em sociedade. Isso beneficia todos nós, né, porque essas pessoas têm a chance de sair, né, dessa prática criminosa que é tão prejudicial para todos. Corroborando a importância social do tema, o diretor da Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp, Edson Rezende, fala sobre a possibilidade de um cadastro que facilitasse a vida das empresas que quisessem contratar egressos do sistema prisional. Existe talvez, vamos pensar assim, um certo receio por parte da sociedade, mas nós estamos trabalhando para buscar junto a este órgão que tem o poder, que tem o contato com o preso, em mostrar para nós quais são aqueles que têm o viés de melhora. Nem todos vão melhorar. Aliás, amigo, nem todos têm o interesse de comer coisa boa.
Nem todos têm o interesse de pôr uma boa vestimenta. Nem todos têm interesse de estudar. Mas aqueles que têm, nós estamos disponíveis. Nós estamos disponíveis a apoiar esse extraordinário projeto junto ao LIBRE e à Procuradoria e outras entidades que estão conosco para dar essa nova oportunidade. E para nós também, indiretamente, nós seremos beneficiados. Por quê? De uma maneira indireta, nós temos o coração da bondade, nós temos o emprego, nós temos a indústria, nós temos o dinheiro disponível, mas se o governo disponibilizar, será lindo, será ótimo, porque nós não procuramos isso, porque o pessoal não mostra que existe. E agora, com essa iniciativa, vai ficar muito bacana, nós vamos ter a oportunidade de ajudar muita gente, e eu creio que isso será um modelo para o Brasil. A realização de uma atividade por parte do trabalhador preso, desde que orientada de acordo com a sua aptidão e capacidade, propicia ao mesmo a sua valorização enquanto ser humano e a concretização de sua dignidade. Na próxima e última matéria da série, nós vamos continuar repercutindo a importância da criação de postos de trabalho para a ressocialização de presos no Brasil. Rádio Justiça, de Brasília, Pedro Scartesini. Especial Rádio Justiça. Os principais temas da justiça brasileira. O trabalho é um direito extensível a todos, inclusive ao condenado, pois, segundo o artigo 3º da Lei de Execuções Penais, ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Assim como o preso possui o direito de trabalhar, o ordenamento deve prever instrumentos aptos a assegurá-lo, ou seja, os presídios devem assegurar os meios adequados para a sua realização. Segundo o artigo 126 da referida lei, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir pelo trabalho parte do tempo de execução da pena, à razão de 1 dia da pena para 3 de trabalho. A Lei de Execuções Penais, em seu artigo 114, inciso 1, também condiciona a progressão para o regime aberto ao trabalho ou à comprovação de poder realizá-lo imediatamente. Mas nem sempre na prática é assim. Para o presidente do Instituto Liberty, Marcos Silveira, é importante que a sociedade se sensibilize com o drama vivenciado por egressos do sistema prisional, a fim de que se consiga recuperar o apenado e, consequentemente, construir uma sociedade mais justa e segura para todos. Esse número de vagas precisaria que fosse muito maior, né? Só não é maior por conta do preconceito e da discriminação da sociedade, né? Essas pessoas precisam de oportunidade para mudar de vida. Infelizmente, nosso sistema prisional e a função do prender, na verdade, seriam 3, pelo menos: punir, recuperar e reeducar. Mas, infelizmente, o punir, ele acontece, né, a punição, mas o recuperar e reeducar, infelizmente, né, devido à má qualidade dos nossos presídios, isso aí não acontece. Então são pessoas que estão colocadas, né, em celas superlotadas, num local inadequado, onde eles não têm oportunidade, né, de se reeducarem, de fazerem cursos, não podem estudar, né? E após sair desse local horrível, né, ele chega aqui fora ainda e encontra as portas fechadas. E isso precisa mudar. E mudar com urgência. E mudando isso, essas pessoas tendo oportunidade de trabalho, com certeza, né, toda a sociedade vai ser beneficiada. Então fica provado de que as pessoas podem sim mudar e mudarão se a sociedade der oportunidade para que eles possam mudar. O Procurador Federal do Ministério Público Federal em Campinas, São Paulo, Áureo Marcos Maquiama Lopes, fala sobre a formulação de parcerias e campanhas para a conscientização da importância do trabalho para a recuperação do ex-presidiário. Sim, a gente tem, no caso aqui de Campinas, a gente tem feito um trabalho, participamos de um grupo, né, que é um grupo de inovação e apoio à questão prisional, no qual participam diversas entidades. Então, o Ministério Público Federal, Defensoria da União e Defensoria Estadual, entidades da sociedade civil, universidades, faculdades, institutos como o Instituto Liberty, e esse conjunto de olhares variados sobre a questão, ele é muito útil. Isso acaba formando uma rede
de instituições e de pessoas preocupadas com aquela localidade, que tem a capacidade de verificar o que pode ser feito, né, sugestões e contribuir também para o aprimoramento da prestação prisional, o que inclui, naturalmente, melhorar as condições de formação e de trabalho. Reforçando a importância das parcerias, o diretor da Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp, Edson Rezende, fala sobre a possibilidade de novos projetos para a valorização do trabalhador que cumpriu pena de prisão. Perfeitamente, nós já temos o departamento que cuida disso. Mas eu entendo e tenho esta visão junto ao empresariado que ele desconhece. A sua enorme maioria desconhece essa possibilidade de obter, de poder trabalhar em conjunto com o preso até dentro do presídio. Isso é muito interessante, para evitar então aquela situação de colocar junto com os nossos funcionários normais e ter aquele pequeno receio. Então entenda, nós estamos abertos, nós temos essa mentalidade e nós queremos fazer. É uma das funções sociais da nossa instituição. Então nós estamos à disposição de quem quer que seja. Nós temos inúmeros setores na federação, por ser a mais forte federação do país. E nós estamos realmente com uma vontade muito grande, estamos como crianças que receberam um brinquedo pela primeira vez, e esse brinquedo vai nos satisfazer bastante. Essa é a nossa vontade, a nossa motivação e também o nosso momento de poder contribuir com esse pessoal tão, eu diria, tão deixado de lado. Por fim, o egresso do Sistema Prisional de São Paulo, Daniel Cotrim Martins, faz um apelo aos empresários para participarem da reinserção social dos egressos do sistema prisional. Aos empresários, aos empreendedores que fornecem o emprego para as pessoas, em forma geral, eu deixo o seguinte: hoje a gente vemos de perto, a gente tem pessoas que nos acompanham, por mais que muitas pessoas não sabem. É difícil, porque na realidade, ninguém está escrito na testa quem é quem. Hoje, o empresário dar um emprego para um ex-presidiário é difícil, mas os empresários eles têm que aprender a observar que ele, como empregador, ele tem que dar uma oportunidade e saber que para ele dar uma oportunidade, para ele colocar um ex-presidiário dentro da empresa dele, ele tem que ter ciência de que tem uma entidade que analisa o ex-presidiário e vê assim, não, esse aqui ele quer construir, ele quer ter um carro, ele quer ter uma moto, quer ter uma casa, quer sustentar a família dele. Esse eu estou vendo o esforço dele. E hoje o Projeto Livre ele faz isso. Eu agradeço muito a Deus. O trabalho é, portanto, um direito subjetivo do preso em face do poder público, mas os estabelecimentos penais e as cadeias geralmente são desprovidos de recursos materiais e humanos suficientes para ofertar trabalho digno a todos os encarcerados. O objetivo do trabalho do presidiário é a reeducação pelo desenvolvimento de uma atividade laboral como meio primordial para se atingir a efetiva ressocialização. Rádio Justiça, de Brasília, Pedro Scartesini. Especial Rádio Justiça. Os principais temas da justiça brasileira.